Olá, meu nome é Andresa e eu sou professora de matemática. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre conceitos básicos e a reta, um tema muito utilizado em localização, quando se usa GPS, entre outros meios. Para melhor entender, vamos começar com um exemplo. Pense comigo na seguinte situação. O Corpo de Bombeiros de certa cidade litorânea recebeu o chamado de um grupo de pessoas em uma embarcação avariada. Para o resgate, há um helicóptero que está posicionado a 8 quilômetros ao norte do posto de bombeiros local, conforme mostra o próximo slide. Qual é a menor distância que o helicóptero deve percorrer até encontrar a embarcação? Temos aqui nesse slide, pessoal, a ilustração da situação. Temos aqui o posto de bombeiros, que está localizado aqui no ponto 00, ponto O. Temos aqui o helicóptero, que está a 8 quilômetros ao norte, aqui no ponto A. E temos a embarcação avariada perdida lá no mar, aqui no ponto 12 e 13. E ele quer saber qual a menor distância que esse helicóptero deve percorrer até encontrar essa embarcação. Bem, pessoal, antes de descobrirmos a menor distância, temos que relembrar aqui alguns conceitos. O primeiro será plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano é um conjunto formado por duas retas que se cruzam perpendicularmente no ponto zero, na origem. Essas retas, elas são chamadas de X, o eixo aqui horizontal, e Y, o eixo vertical, onde elas são numeradas do zero a partir do zero. Para cima, no eixo Y, são os valores positivos, para baixo, os valores negativos. Aqui à direita do zero, no eixo X, temos os valores positivos, e à esquerda do zero, os valores negativos. Esse é o plano cartesiano. X é o eixo das abscissas. Y é o eixo das ordenadas. E as coordenadas de um ponto é dado pelo par XY, onde o valor de X aparece primeiro e segundo o valor de Y. Para vocês entenderem melhor, vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui um plano cartesiano, onde temos alguns pontos marcados. Vejam, pessoal, que os pontos recebem nomes, e os nomes é representado por uma letra maiúscula. Nunca podemos usar letras minúsculas na hora de escrever o nome de um ponto, sempre com letras maiúsculas. Temos aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, F e G. Para escrevermos as coordenadas desses pontos. Primeiro passo. O ponto, ele tem coordenadas dadas por P, X, Y, onde P é o nome do ponto e X, Y são os valores. Primeiro, X, o valor de X e depois o valor de Y. O ponto A, por exemplo, ele está bem aqui onde as retas se cruzam, ou seja, na origem. Logo, as coordenadas é 0 em X e 0 em Y. Essas são as coordenadas do ponto A. Ponto B, as coordenadas do ponto B. Se a gente observar aqui, ó, o ponto B em X, ele está no 3. E em Y, ele está no 4. Portanto, as coordenadas do ponto B é 3 e 4. Ponto C. O ponto C ele está bem aqui embaixo. Se a gente observar no eixo X, ele está correspondendo ao ponto, o valor 3. E no eixo Y, aqui se a gente traçar, ó, ele está com o valor menos 4. Logo, as coordenadas do ponto C são 3 e menos 4. Ponto D. O ponto D está lá em cima. Primeiro, o valor de X, ó, se a gente traçar aqui uma reta até chegar no eixo X, nós temos aqui menos 2. E em Y, ele está correspondendo ao 10. Logo, as coordenadas do ponto D são menos 2 e 10. Ponto E, pessoal. O ponto E está bem aqui embaixo. Ele, traçando aqui a reta, está cruzando o eixo X no menos 2.
e no eixo Y, no menos 3. Logo, as coordenadas do ponto E são menos 2 e menos 3. Agora, pessoal, muita atenção com os pontos F e G. Se a gente observar aqui o ponto F, ele está em cima do eixo X, ou seja, em cima do eixo das abscissas. Lembra, pessoal? Eixo X, eixo das abscissas. No eixo das abscissas aqui, ele está no ponto menos 2. Como ele está em cima do eixo X, no Y será 0. Toda vez que um ponto estiver em cima de um dos eixos, nesse caso aqui em cima do eixo X, no outro eixo, ele equivale a 0. Como ele está no eixo X aqui no menos 2, logo no Y ele é 0. E essas são as coordenadas do ponto F. Já o ponto G também está em cima de um dos eixos, só que não é mais no eixo X, é no eixo Y, o eixo das ordenadas. Logo, em X vai ser 0 e em Y, o ponto aqui onde ele está, no 4. As coordenadas do ponto G são 0 e 4. Pessoal, essa parte de plano cartesiano e localização de pontos, coordenadas de ponto, é muito simples. Só basta seguir a regra, sempre. P, x, y. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Vamos passar aqui para o tema quadrantes. Quadrante. O plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes. Quadrantes vem de quadrado. Se a gente observar aqui, ó, nós temos aqui 4 quadrados. Temos aqui, ó, o primeiro quadrado, ó, essa parte aqui. É o primeiro quadrante. O primeiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y são positivos. Primeiro quadrante, segundo quadrante. O segundo quadrante aqui, pessoal, veja que é em sentido anti-horário, sentido ao contrário do relógio. Primeiro, segundo. Nesse segundo quadrante aqui, os valores de x vão ser negativos. Ó, todos os valores aqui do segundo quadrante de x são negativos. E os valores de y ainda permanecem positivos. Agora, vamos para o terceiro quadrante. Já no terceiro quadrante, se a gente observar aqui, ó, se a gente marcar um ponto, por exemplo, aqui, e for colocar as coordenadas dele, tanto no x quanto no y, os valores serão negativos. Já no quarto quadrante, aqui esse último quadrante aqui, se a gente marcar um ponto nele, digamos esse ponto aqui, todos os valores de x serão positivos e os valores de y serão negativos. Então, pessoal, nosso plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes, seguindo o sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Pronto, pessoal. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui. No nosso exemplo, ele queria saber qual a menor distância que o helicóptero deverá percorrer até chegar na embarcação. A menor distância, pessoal, sempre será em linha reta. E será essa reta aqui, ó, que liga o helicóptero até o local onde está a embarcação. E é a menor distância. Mas, para calcular essa distância, deixaremos para a nossa próxima aula, pois é o tema dela. Próxima aula, a gente vai calcular essa distância. Até lá! Tchau, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.